Olá a todos, mais uma vez nós com as nossas aulas da EJA, Educação de Jovens e Adultos, Fundamental 1. Eu sou o professor Claudinei e o nosso intérprete de Libras é o Rafael Justus, termos 1 e 2. Hoje nós teremos uma aula muito interessante, muito gostosa, que é de Geografia. E nós vamos falar em Geografia sobre o relevo brasileiro. E a nossa outra aula vai ser Matemática, Geometria. A cura. Em tempos de pandemia, nós ficamos mais sensíveis, E a poesia começou a fazer parte das nossas vidas. Então nós temos essa poesia chamada Cura. E as pessoas ficaram em casa e leram livros e ouviram música. E descansaram e fizeram exercícios. E fizeram arte e jogaram. E aprenderam novas maneiras de ser e pararam. E ouviram mais fundo. Alguém meditou, alguém rezava, alguém dançava, alguém conheceu a sua própria sombra. E as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E as pessoas curaram. E na ausência de gente que vivia de maneiras ignorantes, perigosos, sem sentido e sem coração, até a terra começou a curar. E quando o perigo acabou e as pessoas se encontraram, eles ficaram tristes pelos mortos e fizeram novas escolhas. E sonharam com novas visões e criaram novas maneiras de viver e curaram completamente a terra, assim como eles estavam curados. Esse é um poema escrito em 1839. E olha que interessante, Tão atual para o momento atual que nós estamos vivendo, Que é o isolamento social. Vamos para a nossa aula? Aqui nós temos o relevo brasileiro, E um mapa do Brasil. E é interessante, a gente observar as cores, o verde, o marrom e o amarelo. Cada um determina o tipo de relevo. O amarelo são os planaltos, o marrom são as depressões e o verde são as nossas planícies. Se a gente observar, o Brasil ele é composto, na sua grande maioria, por planaltos e depressões. Relevo. O que é um relevo? O relevo é a variação da camada superficial da litosfera. É o local onde as transformações geológicas se apresentam de forma mais nítida, servindo como habitação dos seres humanos e de grande parte dos animais terrestres. O relevo brasileiro ele tem formação muito antiga. Então, ele foi formado há poucos anos, ele foi formado há milhares de anos, resultando principalmente de atividades internas do planeta Terra e de vários ciclos climáticos. Então nós temos o planeta Terra que se move a cada momento, juntamente com os climas climáticos. É isso que vai dar a forma do relevo. O nosso relevo ele apresenta diversos planaltos, planícies e depressões, decorrente das formações da litosfera no Brasil. Olha lá, temos aí o planalto, depressão relativa, as escarpas e as planícies. O Brasil é um país de altitude modesta, isso é, não tem muitas altitudes, não é tão alto assim. Cerca de 40% do nosso território, ele encontra-se abaixo de 200 metros de altitude. 40% entre 200 e 600 metros de altitude e 12% entre 600 e 900 metros de altitude. O território não apresenta grandes formações montanhosas, pois não existe nenhum desdobramento moderno em seu território. Desdobramentos modernos, o que são? São estruturas formadas por rochas magmáticas e sedimentares, que foram afetadas por forças tectônicas durante o período terciário, provocando o enrugamento e originando as cadeias montanhosas ou as cordilheiras. Então, querendo ou não, é um enrugamento
dessa crosta terrestre que faz com que apareçam essas montanhas ou essas cordilheiras. Tipos de relevos e suas características. As 4 principais formas de relevo são planícies, planaltos, montanhas e depressões. Planícies. As planícies designam as superfícies planas de baixas altitudes, até 100 metros, formados por rochas sedimentares. As chamadas planícies litorâneas correspondem aos terrenos planos próximo à região litorânea, de acordo com seus agentes formadores. As planícies são classificadas em costeira, no mar, fluvial, no rio e lacustre, nos lagos. Olha um exemplo de planície, né? Então, planície, tudo está plano. No relevo brasileiro, as planícies ocupam cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados de todo o território. Então, ela é a maior parte do território brasileiro. As principais são planície amazônica, localizada no estado de Rondônia, caracteriza a maior parte das terras baixas no Brasil. As formas mais recorrentes são a região de várzeas, terraços fluviais, tesos e baixo planalto. Olha a planície amazônica. Então, terra, vegetação e rios e água. A planície do Pantanal é outro exemplo. Ele compreende os estados do Mato Grosso do Sul, consiste em um território propenso às inundações e, por isso, é marcado por diversas regiões pantanosas. Aliás, o Pantanal é a maior planície inundável do mundo. Planície do Pantanal. Então, essa região aí, na época de água, né, das chuvas, ela inunda completamente. Planície litorânea, também chamada de planície costeira, é uma faixa de terra situada na região costeira do litoral brasileiro. Conta com aproximadamente 600 quilômetros. A planície litorânea, que são as nossas praias. Planaltos. Os planaltos ou platôs designam as superfícies planas, com elevadas altitudes, acima de 300 metros, característica marcante que os diferem das planícies. Há 3 tipos principais de planaltos: os sedimentares, formados por rochas sedimentares, os cristalinos, formados por rochas cristalinas, e basálticos, formados por rochas vulcânicas. Olha um exemplo de planalto, que coisa linda. É o mais predominante no território, né? Os planaltos são mais predominantes no território nacional e ocupa de cerca de 5.000 quilômetros quadrados da área total do país, do qual as formas mais comuns são os picos, serras, colinas, morros e chapadas. Eles distribuem-se basicamente em 2 grandes áreas, separadas entre si por planícies e platôs: o Planalto das Guianas e o Planalto brasileiro. Planalto das Guianas, esse fica ao norte do nosso país. Situa-se na parte norte do país e percorre parte da Venezuela, da Guiana, do Suriname e da Guiana Francesa. Pode ser dividido em 2 grandes unidades: o Planalto das Guianas, a região serrana. Apresenta-se como uma linha de serras, geralmente com mais de 2.000 metros de altitude. E Planalto Norte Amazônico é formado por altitudes modestas, inferiores a 800 metros, intensamente erodidas e recobertas pela densa selva amazônica. Planalto brasileiro é a porção central do Brasil até o Nordeste, Leste, Sudeste e Sul do território. É dividido em 5 unidades: o Planalto Central, o Planalto Meridional, o Planalto do Meio Norte, o Planalto Nordestino, e as serras e planaltos do Leste Sudeste. Planalto Central. Ele está localizado nas regiões Sudeste e Central do país, dos estados de Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Goiás. Planalto Meridional compreende a região sul, oeste da região sudeste e extremo sul da região centro-oeste do Brasil. Esta região é banhada principalmente pelas águas dos rios Uruguai e Paraná. Planalto do Meio Norte, localizada nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará. Coincide com a bacia sedimentar Maranhão e Piauí. Olha que maravilha de imagem do nosso país. Planalto de Borborema, que é a Serra da Borborema, ou ainda Planalto Nordestino, que é uma região serrana no interior da região nordeste do Brasil, medindo aproximadamente 400 quilômetros em linha reta, norte e sul. Localiza-se nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Olha o Planalto do Borborema, que coisa mais linda. Serras e planaltos são outro exemplo, planaltos do leste e do sudeste. É o Mar dos Morros, envolve grande parte do Planalto Atlântico no litoral do país. As serras e os planaltos do leste e do sudeste. Abrange os estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Mar dos Morros. Planalto Sul Rio-Grandense, localizado no estado do Rio Grande do Sul. O escudo sul-rio-grandense apresenta elevações de até 550 metros, o qual caracteriza o conjunto de serras do estado. Olha o Planalto Sul-Rio-Grandense. Com 2.995,30 metros, o Pico da Neblina é o ponto mais alto do relevo brasileiro. Montanhas. As montanhas são grandes elevações constituídas ao longo dos anos por atividades vulcânicas, terremotos e outras manifestações naturais. Dessa maneira, de acordo com os fenômenos naturais sofridos ao longo dos anos, as montanhas são classificadas em vulcânicas, formadas a partir de vulcões, dobradas, formada pelo tectonismo ou os desdobramentos da Terra, falhadas, formadas pelas falhas das crostas terrestres, e de erosão, formadas a partir de erosão. Olha exemplo de montanhas. Depressões. As depressões caracterizam planos rebaixados, tem a parte baixa da nossa crosta terrestre, consideradas as menores altitudes encontradas no planeta, de 100 a 500 metros, formadas principalmente pelo fenômeno da erosão. Há duas classificações quanto a esse tipo de relevo. A depressão absoluta, aquela que está situada abaixo do nível do mar, e a depressão relativa, que está localizado acima do nível do mar. Olha exemplo de depressões. No Brasil, exemplos mais conhecidos de depressões são encontrados na região amazônica, como as depressões do Acre e do Amapá, e na região sudeste, onde grandes cidades foram formadas, como São Paulo e Belo Horizonte. Depressão da região norte. Depressão da região sudeste. Outros tipos de relevo. Entretanto, há outras formas de relevo que se distinguem de suas peculiaridades, sendo as mais comuns: cordilheiras, conjunto de serras, morros, pequena elevação de terra, serra, conjuntos de montanhas e chapadas, terreno plano no alto da serra e vales, grande depressão, dentre outros. Vamos refletir? O que é o relevo? De acordo com o que nós vimos, o relevo é
a variação da camada superficial da litosfera. É o local onde as transformações geológicas se apresentam de forma mais nítida, servindo como habitação dos seres humanos e de grande parte dos animais terrestres. Como é formado o relevo brasileiro? O relevo do Brasil tem formação muito antiga, resultando principalmente de atividades internas do planeta Terra e de vários ciclos climáticos. Terceira, quais as principais formas de relevo? As 4 principais formas de relevo são planícies, planaltos, montanhas e depressões. Quarta, que forma de relevo as imagens demonstram? Primeira imagem, isso é um planalto. Segunda imagem é uma planície. Terceira imagem é uma depressão. E assim nós terminamos a nossa aula de geografia e vamos para a nossa matemática, que é um assunto muito gostoso de ver, que são as chamadas formas geométricas. E a partir dessas formas geométricas que nós vamos apresentar, nós vamos perceber que dentro de casa nós temos várias formas geométricas, né, que nós estamos manipulando a todo momento. Olha aí as formas geométricas. Círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, o pentágono, o losango, o hexágono e o trapézio. São exemplos de formas geométricas. Vamos retomar. Formas geométricas. As formas geométricas são as formas que os objetos ao nosso redor possuem e se dividem em tamanhos, dimensões e volume. Formas geométricas, elas estão presentes em todos os objetos que nos cercam, como eu falei antes, e eles são classificados como planas e não planas. São estudadas de acordo com a geometria nos diferentes aspectos, como formas, tamanhos e dimensões dos objetos presentes no nosso espaço. Se divide em pontos, linhas, superfície e volume. Olha os exemplos. E como eu falei, né, dentro de casa nós temos várias formas geométricas. Olha aí, o retângulo, uma caixa, um tijolo, um quadro, um triângulo, o sorvete, né? Um cone, um círculo. Nós temos a bola, nós temos uma roda, tá? E nós temos figuras. O quadrado, nós temos a janela, um quadro, o puff que nós utilizamos e uma caixa. Principais formas geométricas. As formas geométricas podem se dividir em 2 grupos específicos. As formas planas e as não planas. Logo, o que caracteriza cada grupo são as dimensões que as formas apresentam. Formas geométricas planas podem ser representadas totalmente em um plano, isso é, numa folha, e apresentam 2 dimensões, comprimento e largura. Além disso, podem ser classificados como polígono e não polígonos, e são formas que não apresentam um volume. Olha o exemplo. Um triângulo eu posso desenhar numa folha, um quadrado, um retângulo, um círculo, losango, paralelogramo, trapézio e o oval. Então todos esses são exemplos de forma plana. Formas poligonais. São formas que possuem segmentos de retas fechadas ou abertas. Assim, os polígonos são formas que possuem as retas fechadas simples e convexas, ou seja, os segmentos de retas que não se cruzam.
Olha o exemplo de polígonos, tá? Então são todos fechados. Os polígonos possuem lado e vértice, ou seja, eles possuem ângulos. Além disso, o nome dado às formas geométricas poligonais variam de acordo com a quantidade de lados que o objeto apresenta. Nós temos vários exemplos, o triângulo, o quadrilátero e assim por diante. Tá? Então aqui nós vamos ter uma série de nomes que muitas vezes nós nem conhecíamos, né? E é bom que a gente vai conhecer agora. O quadrilátero, ele tem 4 lados. O pentágono tem 5 lados. O hexágono tem 6 lados. O heptágono tem 7 lados. O octógono, 8 lados. O eneágono, 9 lados. O decágono, 10 lados. O unidecágono, 11 lados. O dodecágono, 12 lados. O pentadecágono, 12 lados. E o icoságono tem 20 lados. Então, todas essas formas são possíveis de representar no plano. Olha aí, um pentágono, um octágono e um hexágono. Formas não poligonais, em resumo, são formas que não possuem segmentos de reta, constituídos por quaisquer curvas. Dessa forma, as formas não poligonais podem ser classificadas como abertas ou fechadas, e ainda simples e não simples, quando as curvas não se cruzam. Olha os exemplos, as fechadas e nós temos também as abertas. Porém, a única forma não poligonal que é estudada na geometria plana é o círculo. Sólidos geométricos, né? Como eu falei, muitas vezes nós temos isso dentro de casa, né? Então nós temos a esfera, nós temos o paralelepípedo, nós temos o cilindro, nós temos a pirâmide triangular, nós temos um cubo, nós temos um prisma triangular, nós temos um cone e nós temos uma pirâmide quadrangular. Formas não planas se diferenciam das formas planas, porque não podem ser representadas em um único plano. São denominadas figuras tridimensionais ou sólidos geométricos. Olha aí eles. Dentro das formas não planas temos os poliedros e os não poliedros. Poliedros, o que são? São formados por polígonos e se constituem por face, aresta e vértice. Assim, a face do poliedro representa cada polígono, que se constitui logo a aresta, e o lado entre duas faces. Dessa forma, a vértice representa o ponto de encontro entre as arestas, podendo ser 3 ou mais. Olha aí exemplos. Não poliedros são formas que não são formadas por polígonos, ou seja, sólidos que representam imagens curvas. Assim, são exemplos o cilindro, o cone, a esfera, o prisma e a pirâmide. Olham eles aí. A esfera, a pirâmide, o cilindro, o cone e o prisma. E nós percebemos que tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Vamos refletir? Atividades com formas geométricas. Vamos identificar as formas geométricas? O que é esse? Também faz parte do nosso dia a dia. Isso é um cone sólido geométrico não poliedro. O que é esse? Um quadrado. É uma forma plana polígono. O que é esse? É um círculo. É uma forma plana
não polígono. O que é esse? É um paralelepípedo sólido geométrico poliedro. O que é este? Um triângulo, forma plana, polígono. O que é esse? Uma esfera, sólido geométrico, não poliedro. Até a próxima aula, alunos da EJA, Fundamental 1. Estudem, prestem atenção nas aulas, acompanhem nossas aulas pela TV e logo, com certeza, estaremos juntos.